Para você que se liga no canal SC de Fato, seja bem-vindo, seja bem-vinda, seguidores e seguidoras, galera que está curtindo aqui a gente, muito obrigado, muito obrigado. Eu não tenho palavras para agradecer todo esse carinho que vocês têm com a gente. E hoje eu recebo uma das pessoas que eu tenho uma admiração extraordinária há muito tempo. Não muito, porque senão vão dizer que a gente está muito velho, Leonel, mas há um certo tempo. Então, esse cara do bem que está aqui, pessoa do bem que está aqui, é fantástico e vocês vão ver, vão ouvir, vão estar aqui, inclusive dialogando com ele, porque a partir de agora está aberto já para vocês dialogarem com o professor Leonel Pavanello. Mas antes eu quero mostrar aqui o meu cartão da Clincard, que é um convênio de saúde. Eu fiz aqui com o pessoal da Clincard, o convênio de saúde. E isso aqui, galera, né, a gente vai aí no médico, na farmácia e tal, a gente tem alguns descontos, né? E tá baratinho, R$ 29,90 para toda a família. Você tem aí mais de 40 mil credenciados no cartão Clincard. Então, é um apoiador aqui do nosso canal e eu quero agradecer a Clincard por este apoio. Primeiro, eu tenho que pedir desculpas aqui para o Leonel, porque a gente acabou errando na data que estava no post que nós divulgamos, né? Infelizmente estava para amanhã, né? E eu divulguei muito a live para hoje e no post estava a data de amanhã. É a falta de experiência, viu, Leonel? Isso tu tem que entender. Até porque, Leonel, nós estamos nos reinventando. Tu te lembras que a gente fazia parte do rádio, né? E agora tem que se reinventar para ir para a telinha, né? Então, eu digo que eu ainda sou estagiário aqui. Então, a gente precisa se reinventar. Mas, Leonel, seja bem-vindo, boa noite, desculpa mais uma vez. Olha, estou muito feliz com a tua presença aqui no canal, viu, querido? Tudo bem contigo? E é bom vê-lo bem, diante de tudo que a gente está vendo aí, sofrendo. É bom te ver com saúde, viu, Leonel? Boa noite. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Uma das minhas paixões entre tantas que eu tenho, é a educação rural, agrícola, né? Além de ser parapsicólogo, professor de geografia, de política pública, né? Porque eu sou meio pirado durante a minha vida, estudei vários caminhos e a gente acaba andando por esses caminhos todos, o que dá um pouquinho de experiência para a gente, mas, Pirão, eu quero dizer uma coisa, a gente nunca aprende tudo e nunca sabe tudo, e cada dia é um aprendizado, né? Cada dia, eu sempre falo aos meus alunos, aos meus consulentes, a qualquer pessoa que a gente tem a oportunidade de conversar, que a gente levanta uma pessoa e vai dormir outra. Nós nunca vamos dormir a mesma pessoa que acordamos de manhã, porque nós galgamos, né, os degraus da evolução, erramos, aprendemos com os erros, revimos, e sempre procurando ter a humildade para poder agregar pessoas em torno dessas ideias, né? E aí eu quero agradecer, eu tenho muitos conhecidos, muitos ex-alunos na região, então é um prazer poder falar com eles e contigo, que sempre apoiou, né? Você sempre foi um grande apoiador da nossa escola, da ERFAG. Eu só tenho que te agradecer, porque, ó, mais uma forma, né, que você encontrou de entender o meu erro aqui e colocar. Você é uma pessoa do bem mesmo, né? Muito obrigado, viu, Leonel, pela tua compreensão. Quero te dizer que te acompanho e você sabe que eu precisaria ficar todos os dias aqui te aplaudindo por tudo que tu já acrescentou aqui na vida de muitas pessoas na nossa região, tudo que você levou de informações, levou de conteúdos importantes para muita gente. Hoje mesmo, conversando com a Eliane
que das bancos, está de férias, está curtindo suas férias, e me falou, professor Leonel vai estar contigo? Digo, o professor Leonel hoje vai estar comigo numa live no SC de Fato, para falar da importância futura do agroempreendedorismo para uma sociedade mais justa. Esse título, essa manchete da nossa entrevista mexeu muito comigo quando você me passou, e eu gostaria que você começasse a falar exatamente sobre essa última parte. Por que que o agroempreendedorismo ele vem para uma sociedade mais justa, professor Leonel? São vários motivos que o agroempreendedorismo pode fazer de uma sociedade, de um município, de uma região socialmente mais justa. A prova disso é que nós, em Santa Catarina, né, somos um dos estados que tem mais propriedades familiares, né, e na nossa região, o nosso padrão de vida dos nossos agricultores é um padrão alto, né? A nossa região ainda é uma região que está um pouco melhor diante da situação de outros países, outros estados, como no Pará, onde eu trabalhei, como no Piauí, onde eu trabalhei, no Ceará. Aqui nós estamos, entre aspas, ricos, poderia dizer. Mas é claro que pode ser mais justo à medida em que nós deixamos de inchar as cidades, à medida em que o jovem consegue ganhar a sua vida próxima à sua família, num ambiente calmo, porque a vida no interior é mais tranquila, menos violência. Então, se ele tendo optado por ficar na pequena propriedade e se especializado, nós vamos ter menos um na cidade, inchando as periferias, né? Porque existe uma grande ilusão, que a pessoa vai para a cidade e lá ela tem uma vida melhor, coisa e tal. Não, a gente sabe aí em Guaramirim, Jaraguá, Massaranduba, nós temos agricultores que dão risada disso. Eles estão muito melhor que qualquer pessoa que vive só na cidade, né? Eles estão melhor financeiramente, em questão de saúde, de qualidade de vida. Por isso que o agroempreendedorismo rural, de pequena propriedade e média propriedade, ele vai deixar a sociedade mais justa. Também porque o Brasil, o futuro do Brasil não está na indústria, não está na tecnologia da indústria ou da informática. Tem pessoas cuidando disso, é óbvio que tem pessoas que vão ganhar dinheiro, mas o nosso futuro é produção de alimentos. Nós não usamos ainda 50% das terras agricultáveis, né? E com tecnologia ainda tem muito lugar que falta aplicar a tecnologia, que hoje nós podemos dobrar a nossa produção agrícola sem derrubar uma árvore, sem derrubar a floresta, né? Maravilha. Gente, eu fiz essa pequena introdução aqui para que o pessoal comece a chegar aqui na live e daqui a pouco as pessoas vão começar também a participar com a gente, fiquem à vontade. Estamos com um mestre hoje nessa área do agroempreendedorismo, mas também de políticas públicas voltadas para a permanência do jovem, né, na agricultura, incentivos para o pequeno produtor, incentivos para não só o pequeno, mas, enfim, os produtores rurais, e essa é a pessoa que vocês hoje têm aqui no nosso canal. Repito, né, é o professor, e eu vou pedir agora para ele falar um pouco mais sobre essa sua trajetória como professor na Universidade Federal, hoje no Instituto Federal. Fale um pouco dessa tua vida de professor aí, Leonel, neste meio, e o quanto você focou para realmente trazer informações nesta área. A minha vida ligada à educação e à agricultura familiar começa no colégio interno, no seminário, né? Eu estudei em colégio de padre, seminário, e lá, além de fazer pedagogia, eu também era o gerente da fazenda, da propriedade, né? Então, com Antônio Possamay, um padre excepcional, que foi um homem que é o meu segundo pai, né?
Ele foi um cara que me apoiou, que deu todas as oportunidades para poder já começar lá a entender a questão da organização da propriedade e como fazer. Aí, acabando lá, eu dei Aonde foi isso, Leonel? Taió. Taió. Diocese, pertencia à Diocese de Rio do Sul, né? Aí, saindo de lá, eu vim para Joinville, né? Saí do seminário, vim para Joinville e dei aula uns 6 meses e comecei a entender, na época, em 79, Pira, você sabe que professor só, o salário era muito baixo, né? Não havia. E aí eu me obriguei a ir para o comércio e passei a ser empresário. Então, eu com 18 anos, eu montei a minha primeira empresa no ramo de restaurantes, e aí fiquei um tempo nela e meio que me afastei da escola, do sentido de ser professor, mas continuei estudando, não parei. Ao contrário, eu tinha tempo dentro dos meus negócios, aí montei loja, aí eu tinha tempo de estudar. E depois montei uma faculdade, né? Eu e um grupo montamos uma faculdade, e essa faculdade, ela foi bem num período que eu não gosto muito de falar, do Fernando Henrique Cardoso, onde o ministro Paulo Renato, a hora que a faculdade começa a operar, houve um trampo. Prejuízos, vai para lá, vai para cá. Aí eu comecei a trabalhar na rede de casas familiares, que aí sim entra na atividade da educação voltada para a pesca e para a agricultura familiar. Aí trabalho um tempo lá. Quando estou trabalhando lá, eu sou convidado pelo pessoal da antiga Universidade Federal, era a Universidade Federal na época, para implantar o curso. Porque eu fiz uma especialização chamada Pedagogia da Alternância. A Pedagogia da Alternância é um modo diferenciado de trabalhar as profissões. Então, isso foi criado na França em 1937. Um padre criou. Como que ele criou isso? 2 alunos chegarem em casa, veja que esse problema já que eu vou falar é recorrente. Em 1937, 2 alunos chegaram em casa e falaram para o pai assim: pai, eu não vou mais para aula. Porque lá na sala de aula o professor fala sobre semáforo, sobre grandes supermercados. Nós não temos isso aqui, eu não quero estudar isso. Ele fala sobre vida na cidade. Mas eu queria estudar numa escola que me formasse para ficar na propriedade do pai. Os pais eram agricultores. Aí o padre, conhecendo o seminário e o colégio interno, ele teve uma sacada. Vamos criar a chamada maison familier, em francês, casa familiar. Bom, passados esses anos todos, hoje tem nos 5 continentes do mundo, as chamadas maison familier, é um grupo, é uma família mesmo, e no Brasil tem em torno de 240 que usam a pedagogia da alternância. Por que chama-se pedagogia da alternância? Porque ela alterna a prática com a teoria. Então, Piran, infelizmente, os nossos alunos que foram para escolas agrícolas das escolas federais, que antigamente era tudo federal, hoje os institutos, comprovadamente, esse garoto fica 3 anos fazendo técnico agrícola, quando ele chega em casa, na propriedade do pai, para aplicar as novas técnicas, o pai não permite. O pai fala: eu faço 30 anos assim, moleque, tu vem aqui querer mudar? Aí, só 10% ficam na agricultura. Desses 10%, muitos vão trabalhar com agronegócio, ou seja, vender adubo, não ficam na propriedade. Né? Porque, e a pedagogia da alternância, não. Nós temos as disciplinas, por exemplo, São Joaquim, que se planta maçã. Lá tem uma escola naquela região lá. A poda, o aluno vai aprender sobre poda de fruticultura 1 semana antes da família começar na propriedade, da época de fazer a poda. Aí vem engenheiro técnico que ensina para ele, ele chega lá na propriedade, porque ele fica 1 semana na escola e 1 semana com o pai. Ele fala: pai, deixa eu cortar. Ele é molequinho, o pai vê aquele incentivo. Tá bom, eu te dou essa carreira aqui para tu fazer a tua poda. Aí o menino faz naquele carreira. Aí o pai vê: opa, melhorou. Percebeu? Ele vai na escola, pega a técnica e aplica na família. E também temos escolas de pais. A gente passava muita informação para os pais. Então, o menino ia mudando a ideia da família em doses homeopáticas. Por isso que hoje nós temos escolas de pedagogia de alternância em Ceará,
é um amigo meu, Peluso, que toca lá, tem faculdade de agronomia, no modelo Pedagogia da Alternância. Né? Então, o garoto, esse modelo, ele é mais apropriado para que a família em doses homeopáticas possa mudar a propriedade, o estilo de produzir e absorver novas técnicas. E na França, né, são 40 profissões que têm esse modelo. Por exemplo, lá tem um curso para embalador de queijo. Ele estuda tudo sobre queijo, sobre a acidez, sobre temperatura. Tem uma que é cuidador de animais. Então, são 40 profissões. Cuidador de idosos. Então, essa pedagogia da alternância, em alguns países, ela é bem evoluída e são cursos profissionalizantes com uma visão diferente, de incluir a família e a propriedade. E aí o importante, aí você coloca que, além do trabalho com o aluno, com o filho do agricultor, os pais também precisam ser orientados para isso, né? Porque senão ele não vai encontrar lá na família aquele espaço para implantar ou para colocar as ideias que são passadas por vocês, né? Por vocês aí, mestres desta área, né? É difícil a aceitação, né, dos pais, continua difícil, né? Mesmo nos dias atuais e tal, é difícil a aceitação dos pais com relação às técnicas que os filhos vão trazer depois de passar por essas escolas, né? Irã, eu, como parapsicólogo, digo, o maior problema que as pessoas têm é medo da mudança. Seja em qual área, Piran. Todo mundo tem medo da mudança. E nós temos dificuldade de mudança. Né? Eu, como professor, sempre trabalhei em sala de aula, em propriedade, fazendo aula de campo, coisa e tal. Veja o que aconteceu. Tive que começar a aula online. Né? A gente muda. Você falou, eu era do rádio, agora, mudança. E quanto mais pavor nós temos da mudança, isso mais nos prejudica. Né? Mesmo porque a gente poderia fazer a mudança em dose homeopática. Aquilo que eu falei, o cara que cria vaca lá, o filho traz uma técnica nova, ele não precisa fazer na propriedade toda, ele faz um pedacinho, com forma experimental, aí convence ele, né? Porque a mudança em qualquer área, e na agricultura, tem pessoas que falam, não, faço isso há 30 anos, né? Yeah. Eu quero registrar a presença aqui do Adolar Benck, e ele dá uma boa noite para o mestre. Que maravilha, né? Muito querido. Gosto muito do Adolar. E aí, o Leonel, você ficou realmente focado nisso, né? Você se interessou muito por essa causa. Inclusive, né, eu gostaria que você falasse um pouco do projeto que você montou aqui em Guaramirim, que você criou aqui, infelizmente não teve uma sequência agora. Eu espero, atenção pessoal, Guaramirim, eu espero ainda que esse projeto volte e continue, mas aí você até chegou aí a criar uma escola rural aqui que atendia meninos e meninas desde os 11 anos, filho de agricultores, filhos e filhas de agricultores aqui da região. Quer dizer, você realmente viu ali nessa situação a necessidade de você levar seus conhecimentos a isso, Leonel? Isso, e assim, os pais, né, nós formamos, eu quero dizer que nesses 3 anos lá de curso, nós formamos uma turma, né, que é 3 anos o curso, né, com 16 alunos, né, que eles tiveram certificado de agroempreendedor mirim, né, técnico empreendedor do agronegócio mirim, do agronegócio, coisa assim, né, e são várias pessoas aí da cidade que passaram por esse curso, e alguns, como eu falei, já estão fazendo agronomia, veterinária, coisa e tal. Mas o que foi a grande diferença desse nosso curso? Que ele é diferente da mesão familiar, no sentido dele não ser interno, né, e dele ser no contraturno. Quer dizer, a criança frequentava a escola normal de manhã, a escola municipal estadual, à tarde ele viria para a nossa. E, ao contrário, quem estudaria à tarde, viria de manhã para a nossa, né? E a gente reuniu os pais, a gente fez aula de campo, a gente levou pais e alunos para Itá, usina elétrica de Itá, para Torres, no Rio Grande do Sul, né? Fizemos muita aula de campo. Na época,
a prefeitura nos dava muito apoio, eu consegui no FIA colocar projetos, né? Aí de Guaramirim, né? Então a coisa andava, foi um tempo que as coisas andavam. Eu lamento de a gente não ter mostrado isso para outros, para canais de televisão na época, né? Por exemplo, o Serginho Grossman, ele tinha um programa sábado de manhã que ele entrevistava projetos especiais. E não teve um iluminado, eu falava para fazer, mas eu também não tinha tempo de cuidar né, algum da divulgação, fazer, porque além de divulgar Guaramirim, né, faria esse projeto piloto se expandir, né? Esse projeto piloto, ele ainda está na tua cabeça, Leonel? Como é que você gostaria que isso acontecesse para que os nossos filhos de agricultores realmente tenham acesso a esse conteúdo tão importante que você repassou aqui para esses meninos e meninas em Guaramirim? Você me falou até que você chegou a levar o tema para alguns locais, e você até foi convidado para falar sobre esse tema, sobre a importância de uma escola rural ensinando isso para esses filhos de agricultores, que continua aí, né, como um projeto, como uma política pública que você gostaria de ver funcionar nos municípios. Eu acho, não é só porque eu gostaria, digamos assim, eu, Leonel, como profissional, como pessoa que precisa ganhar vida, a mim, eu estaria pouco me lixando para isso, mas eu, como educador, como sonhador, eu acho que é preciso que essas ideias da agricultura familiar, da produção agrícola, da produção de alimento, levando o meio ambiente, não ser eco chato, sabe? Uma coisa é entender o meio ambiente, outra coisa é ser eco chato. Os produtores rurais muito sofrem, muito por causa de eco chato. Eu vou te falar um caso de uma prefeitura aqui, que eu não vou falar, vizinha da nossa região, tu conhece. O agricultor, começou a plantar aipim e quis montar uma sala para industrializar o aipim, quer dizer, limpar, beneficiar o aipim. A moça que cuida disso, da prefeitura, uma intelectual, inteligente, foi lá e mandou o cara fazer uma sala de 150 metros quadrados. Pirão, é impossível. Ela não sabe a diferença de um pé de mandioca e de um pé de aipim? Ó, Pirão, infelizmente tem muitas pessoas dessa área aí que não gostam da gente. Porque, claro, ele passou no concurso, ótimo. Ele fez a faculdade, ótimo. Mas uma coisa é você ter a humildade, né? A simplicidade de chegar naquele agricultor que está sonhando em oferecer um produto limpo, de boa qualidade, provindo da agricultura familiar, orgânico. Porque, Pirão, o aipim é um dos produtos mais longe de qualquer tipo de agrotóxico, qualquer tipo de químico. Né? Aí me diz uma coisa, construir um galpão azulejado de 150 metros quadrados, quando é que o cara vai tirar esse dinheiro, Pirão? Nunca. Quer dizer, então a política pública é nesse sentido. E, em vez de ir lá ajudar o cara, não, nós podemos fazer assim. Não, assim não pode. Mas então como é que faz? Não sei, isso o senhor vai atrás. Vamos chegar a entender isso, né? Por que acontece isso? Por que acontece? Porque começa na educação. Por exemplo, que você falou, essa pessoa educada, com faculdade, concursada, né? Ela precisa cumprir a lei, certo? Tem algumas leis, veja bem, eu acho, nesse meio, tem aqui a ponta, que é o agricultor, que a gente precisa abraçá-lo para conseguir sair dessa situação e, enfim, incentivá-lo a continuar produzindo o alimento, que é tão importante para as nossas vidas. E, nesse lado, tem um setor que, de repente, não entende melhor o que é essa proposta. Então, o que está... Nesse meio, né, é que está o problema. Como fazer que este meio compreenda e consiga trazer essas duas partes para um diálogo e que se construa aí algumas políticas
para não frear a situação e não afugentar esse agricultor, não mandar ele para a cidade, porque a partir daí está jogando ele para a indústria. Piran, as pessoas falam que odeiam política. As pessoas não entendem o que quer dizer política, né? Tanto eu sempre falo para meus alunos, quando eu trabalho em sociologia política, alguma coisa, né? Nós, na Grécia, já antes de Cristo, nós tínhamos o político e o idiota. Quando um colega chama o outro de idiota, eu paro a aula para dizer para ele o que é idiota. As pessoas não sabem. Idiota, para os gregos, significa aquele que pensa só no próximo umbigo, no próprio umbigo. Então, o idiota é aquele que id, do ego, id. Ele só pensa nele. Bom, e nós temos o político grego, que era aquele que se preocupa com a polis, com o povo. Bom, hoje em dia, não quero falar, não temos só político ruim, nós temos políticos bons. Mas nós temos políticos que não são preparados para entender. Você falou que aquele profissional que vai lá fiscalizar, ele tem que cumprir a lei. Ótimo. Mas quem faz a lei? O legislador. Exatamente. E o legislador ele precisa entender como é que nós vamos fazer. Eu falo para os meus alunos quando eu trabalho geografia, que hoje eu só leciono geografia hoje. Tenho 10 turmas, 14 turmas, só de geografia. Eu falo para eles. É o seguinte. Vocês serão deputados, vereadores, prefeitos. Vocês têm que entender o agronegócio e a agricultura como um bem público. Como é que você vai ter lei se os nossos vereadores e prefeitos não entendem nada? Não estudam, não se debruçam em cima, não debate. Como é que não vão ter o fiscal lá aplicando uma nova lei se não faz a nova lei? Então, veja, o problema da política pública da agricultura começa na escola. Começa num professor preparado, aonde ser colono é vergonhoso, é piegas. Aonde faz uma coisa... Eu sempre falo, gente, quisera que o pai de vocês, quando forem adultos, entendesse como entende um agricultor. Um agricultor entende de clima, de astros, de mecânica, de combustível, de criação de gado. Eles entendem tudo. Eles têm uma cultura geral ampla. E na escola, nós deixamos de mostrar que o futuro das nossas cidades, a segurança alimentar, a melhor qualidade de vida, vem da agricultura saudável. Exato. Né? A França paga para manter o agricultor na terra, porque ela já entendeu que é preciso. Né? Então, como é que ela vai ter um tempo? E aí, se continuarmos assim, né, nós vamos ter que realmente partir para esse pagar para ter o alimento na mesa. É assim. E cada vez mais. E cada vez mais. Quero cumprimentar aqui o Miguel Colasso, está dando parabéns para a gente pela live aqui, um assunto relevante realmente. Miguel, vereador Ernesto Friedman, está gostando. O Frank Gramberg, né? Existem muitos funcionários públicos que só ocupam o lugar para ganhar seu salário, é preciso corrigir tudo isso para as coisas funcionarem numa lógica. Tem alguns, sim, Frank, tem outros dedicados, como o nosso amigo Leonel, que não deixa de ser um servidor público também, porque é professor nessa área pública também, e faz um belíssimo trabalho, né? Faz um trabalho exemplar até, o Leonel. Então, eu quero dizer a vocês que é importante, você que ouviu agora, e aí tem um vereador participando também, você que está se preparando numa campanha política agora, para ser um futuro vereador, enfim, ocupar um cargo público, lá você precisa entender de algumas situações que foram bem colocadas pelo Leonel, e é preciso realmente se ater a essa situação, porque hoje aqui o assunto é agricultura familiar, se ater a essa situação da agricultura familiar para que tenhamos bons produtores de alimento futuramente, né? Mas Leonel, a estrutura que se oferece hoje
para levar nossos filhos a entender melhor a agricultura, ela está boa desta forma? Como é que estão as nossas escolas agrícolas? Quais projetos que tu vê aí que realmente estão auxiliando nesse momento o agricultor? Eu quero que, antes que você responda, agradecer a presença do senhor Orlando Giovanella. E o senhor Orlando esteve aqui. Orlando é presidente da Cooperativa Juriti. E o senhor Orlando, quando esteve aqui no canal, a gente conversou muito sobre a participação do filho dele hoje, que o substitui lá na sua propriedade para que ele possa atuar na cooperativa. E ele elogiou muito o filho dele, e ele disse que dá total liberdade para o filho dele poder desempenhar as suas funções, impondo suas ideias, colocando suas ideias na propriedade. Então, na época, quando eu conversava com o Orlando, na entrevista do senhor Orlando, eu imediatamente pensei em você, Leonel, para estar aqui com a gente, para falar sobre isso também. Então, o senhor Orlando permite, né, que o seu filho possa encaminhar a propriedade, e isso é maravilhoso, né, porque aí você realmente valoriza o trabalho, enfim, as ideias que o filho tem para a sua propriedade. Mas essas estruturas, como estão? Aproveitando também a presença aqui do seu Orlando, o amigo Leonel. Muito bem. A sua pergunta seria como que estão as escolas, né? Isso. Veja bem, quando se fala assim, a gente fala muito, né? Que a educação é a base da sociedade. Isso já virou uma palavra fácil. Todo mundo fala isso, é bonito, né? Pô, aquele cara lá falou que a educação é a base de tudo. Pô, isso é muito legal, esse cara entende, né? É muito bom. Isso todo político fala, todo mundo fala. Mas o que é a educação? Né? Na vida, as coisas têm um objetivo, um começo, um meio e um fim. As coisas têm que ser práticas, não no campo da política, de politicagem. Prática. Como é que você tem uma escola agrícola que vai formar meninos técnicos agrícolas, mas se você, nas tuas propriedades, nos municípios agrícolas, a escola do 1º ao 9º ano nunca teve nada de informação sobre agricultura. Eu quero lembrar que a LDB, as Leis de Diretrizes e Bases da Educação, permitem que os municípios criem disciplinas voltadas para a vocação regional. Eu pergunto para você, qual é a escola que tem, né, o seu currículo voltado, já lá no ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, vamos falar, voltado para a vocação econômica da sua localidade? Não tem. Né? Então, aí diz assim, não, mas aí ele vai fazer técnico, tá bom. Ele nunca estudou agricultura, é um menino do operário da cidade, ele acha que é bom a agricultura, mas ninguém nunca ensinou como é que é, o que quer dizer o agronegócio, né? Eu falo para você, o agronegócio envolve desde a produção da semente e preparo do solo até a mesa do consumidor. A cadeia do agronegócio é ampla, ela está na tua vida mais do que você pensa, né? Você precisa do agricultor 5 vezes por dia, mas eu falo para o meu aluno, a roupa que você está usando, o algodão plantado, o sapatinho de couro que você está usando, foi um boi criado. Você vive ligado ao agronegócio, mas ninguém fala isso para ti. Né? Aí, como é que o menino vai fazer técnico? Bom, daí ele passa lá no concursinho, ele entra. Pô, mas não é isso que eu queria, não entendi que era isso. Tá. O outro vai, se torna técnico agrícola, mas não está aquilo, ele não foi preparado. Ele vai ser um técnico, eu vou fazer agronomia. Aí muitos conseguem que vão. Muitos são agrônomos de escritório, né? Porque a educação, nós precisamos de agrônomo de escritório, precisamos de agrônomo de laboratório, nós também precisamos políticos agrônomos, né? Agora, Pirão, uma vez eu levei um deputado para falar sobre agricultura numa festa, numa daquelas feiras que eu fiz, não vou dizer quem é, não mato, não falei que me mata, se disser foi tal, eu digo que não. Levamos o cara para falar, eu convidei o cara para ir falar, o cara me deu um abraço, meu grande amigo Leonel, você é o máximo, Gustavo. Sabe o que ele falou para os pais e para os meus meninos? Eu também tenho sítio, é muito bom ter um sítio para o final de semana.
Piran, um deputado técnico agrícola falar isso. Não tem condições. Né? Então, a agricultura, a medicina, por que a medicina desenvolveu tanto? Porque ela é especializada. A agricultura pode ser especializada, né? Mas você precisa começar a dizer para o menino, se você se especializar na agricultura, você vai ter uma boa qualidade de vida, um bom carro. Precisa falar isso para ele. Você vai trabalhar, você vai poder escolher o teu horário de trabalho, você vai ser dono do teu negócio. Você tem algumas vantagens. Tem desvantagem? Claro que tem. Qual é a vida que a pessoa escolhe que tem só vantagens? Não existe. Mas mostrar para ele e que as coisas estão conectadas. O agronegócio, ele oferece para fazer coisas junto. Por exemplo, se especializou em cabra leiteira. A pessoa que se especializa em cabra leiteira, ele pode transformar o leite em frios, em queijos e coisa e tal, mas também ele pode usar o estrume da cabra para o minhocário. Hoje, 1 quilo de humus está mais caro que 1 quilo de açúcar. Você sabia, Piran? 1 quilo de humus é mais caro que 1 quilo de açúcar. Né? Você quer criar cabra, quer tratar cabra? Produz mini-milho. Eu tenho curso de produção de mini-milho aí. Uma vez eu fui numa feira ali na nossa região aí, eu visitei uma mulher que vendia conserva, eu perguntei, a senhora não tem mini-milho para vender? Ela falou, meu marido foi atrás de semente de mini-milho, não achou? Piran, não existe semente de mini-milho. É a técnica de produzir o mini-milho, que dá muito dinheiro. São Paulo, Rio de Janeiro, tem nos restaurantes para comer. Aqui não tem. Né? Então, as coisas são integradas. O cara cria o mini-milho, planta o mini-milho, corta o pé verde ainda, faz a conserva, trata a cabra integrado, especialização. Você não precisa fazer uma coisa só. Né? Uma coisa leva a outra. Ao ponto de o teu humus pagar toda a alimentação, todas as vacinas, tudo que precisa. A cabra vai sair lucro líquido. Mas eu vou montar, tá bom, pessoal, eu vou montar uma granja de cabra hoje, então eu vou ficar rico. Não, tu não vai ficar rico e tu vai levar 4, 5 anos para entrar no esquema. Uma faculdade não leva 5 anos? Por que eu montar um agronegócio projetado, organizado, eu também não posso levar 4, 5 anos? É isso que tem que ser ensinado. Né? O lucro imediato não existe. Tem que plantar para colher. Não tem outra forma. Essa é uma realidade em todos os setores. Em todos os setores. Você precisa primeiro buscar o conhecimento, aplicar esse conhecimento e, a partir daí... Estar aberto. Né? Estar aberto. Mas assim, essa situação, essas informações precisam chegar, né, mais facilmente e de uma maneira motivadora, né, para esses meninos, essas meninas. Tem 11, 12 anos. Era esse o objetivo, né, que você trazia nesse projeto aqui em Guaramirim, e que é um projeto que pode servir para todos os municípios. Eu estou falando aqui, porque eu conheci o teu projeto aqui, inclusive é vizinho meu aqui, eu moro no Bananal, e era aqui no Tibagi, o projeto. E no Poço Grande. E no Poço Grande. Então, o que a gente busca com isso? O que a gente quer dizer com isso? A gente quer trazer aqui a informação para você que nos acompanha. Um abraço também aqui para o Rodrigo Milchoreto, né? O pessoal que está nos acompanhando. O Frank está muito ativo aqui, está colocando várias coisas aqui e escrevendo. Mas assim, Frank, e aí, o que a gente quer trazer aqui? Nós queremos trazer o professor Leonel para nos dizer de que é preciso que estas informações cheguem como forma motivadora até os produtores, até os agricultores, quem está na agricultura familiar ainda, e também, né, que se dê uma infraestrutura adequada para isso. Hoje, inclusive, eu mandei para o Leonel aí uma matéria que eu vi lá no Rio Grande do Sul, uma família que teve que ir num canto da sua propriedade. Aqui é a mesma coisa, eu estou citando, veja bem, estou citando uma família lá do Rio Grande do Sul, nem vou dizer o nome deles, nada, mas a mesma situação está aqui em casa hoje, na minha residência, aqui onde eu moro,
tá? Aqui no bairro Bananal do Sul, em Guaramirim. Nós aqui não temos sinal de telefonia móvel. Não tem. Não tem. Chegou há pouco tempo cabo para telefone. Não faz muito tempo, 1 ano. E eu tive que bancar, inclusive, esse cabo. Então, assim, como é que eu vou querer? E essa família lá, deixa eu só completar a situação lá. Essa família teve que fazer num canto de uma propriedade para receber sinal de internet para poder o filho ter as aulas, que agora as aulas são online. E assim nós temos 30% dos alunos nesta situação. Principalmente quem é da área rural. Porque não se pensou sim em levar uma boa qualidade de internet para os centros urbanos e tal, e não se pensou em dar essa qualidade de vida para essas pessoas. Então, como eu vou chegar até eles se nós não estamos investindo isso na educação na escola? Não estamos investindo isso hoje, teríamos que ter uma internet de qualidade para levar essas informações lá no interior também. É uma situação realmente que está completamente errada. Nós temos que rever isso, não acha, Ilana? Mais uma vez sobre ela, falar em política pública. Qual é a função de um governo? A função do governo é promover o bem-estar do seu povo e minimizar os impactos econômicos de grandes empresas. Então é o seguinte, o certo é que o governo dá concessão para uma empresa dessa de internet. Então, eles montam, né? Caso vamos pegar essas grandes, as telefonias aí, tá vendo? Eles montam a empresa deles. Na cidade, eles comem alcatra. Eles ficam milionários. O lucro deles é uma coisa estrondosa. Só que lá na nossa concessão, se tivesse a política adequada, dizia assim, para você poder comer alcatra, vai ter que comer o pescoço. Então, você vai ter que, proporcionalmente, atender a cidade, que vai te dar muito lucro, mas também a área rural. Se você trocar 6 por você vai ter que encarar. Porque é muito fácil, Piran. Você me contrata, Piran, eu só gosto, na tua escola eu vou dar aula, eu só gosto da aula de geografia só sobre agricultura e meio ambiente, que é uma área forte, e eu não quero saber, eu não vou falar sobre percentagem, sobre IBGE, eu não gosto de falar nisso. Tu vai dizer, meu filho, tu é contratado, tu vai... Por que quando a gente serve a concessão, né, não tem isso? Porque interesses econômicos sobressai. A mesma coisa com a televisão. Por que durante os horários nobres não tem 1 minuto, 2 minutos sobre educação? Não tem. Tem país aí que tu quer montar um canal de televisão? Tá bom, tu vai montar, mas tu vai ter que apresentar informações educativas durante o horário nobre. Aqui, que hora que era o curso? 5 horas da manhã. Pode ver, pode pegar as televisões aí. Então, a política pública... Por isso que eu digo, é muito... Falar de educação é muito complexo, porque a política pública tem que ser a mãe da educação e não a madrasta. Né? E o que é a política pública? É uma política voltada para o público, não para o privado. Né? E aí você resume tudo. Né? E aí eu quero que você acrescente como motivar dessa forma quem está na agricultura. Assim, é preciso que a gente conseguisse fazer grupos de estudo, né? Assim, coisas que não acontecem, isso é ilusão, os caras dizem que, muitas vezes os caras dizem assim, não, o Leonel, o Piran, esses caras, a maioria das vezes, são meio... A questão é utópico isso não tem como acontecer, sabe? Mas aí nós vamos... Precisava nascer um canal de debate. Como é que nós vamos resolver isso, né? Vamos começar. Os problemas se resolvem do local para o geral, né? Eu sempre digo, os problemas da educação são mais ou menos como a questão ambiental. A poluição acontece local, o efeito é global. Eu vou te dar um exemplo. Uma grande empresa produz muita fumaça tóxica. Com a corrente convexa que nós temos das massas, ela produz a fumaça aqui, mas a fumaça vai para São Paulo, Rio de Janeiro.
Assim devia ser a educação. Ela começa aqui, mas o benefício dela vai ampliando. Agora, mas ninguém quer começar, né? Não tem um secretário municipal que traga uma pessoa da área e diz assim, ó, gente, nós vamos tirar os profissionais de geografia, vão trabalhar tantos por cento sobre as propriedades familiares que tem aqui rurais, o agronegócio aqui, e nós vamos ter ônibus para levar, esse professor vai fazer aula de campo, vai levar os meninos para conhecer a propriedade rural e ver. Porque possivelmente teremos meninos que são filhos de operário, ao visitar a propriedade dessa, ele vai dizer, é isso que eu quero fazer. Não tem. Nós não temos nem ônibus para fazer aula de campo. Né? A ERFAG fechou, um dos motivos foi a falta de ônibus para levar aluno. Ah, Pira, se gasta dinheiro com tanta coisa no poder público. É inadmissível. Né? Inadmissível isso. Realmente. Sabe, mas assim, Leonel, nós temos aqui, ó, nós temos o arroz, que é forte, a cultura forte, e nós temos a banana, que é a cultura forte, certo? Duas culturas aqui de tradição, aqui na região e tal. Mas, assim, estamos preocupados, né? O arroz até está bem, a banana sofreu muito agora com esse ciclone e tal. Mas estamos sentindo uma necessidade, a gente percebe, né, que há uma necessidade de diversificar um pouco essas propriedades. E aí eu via você falar muito sobre isso. Eu via você ensinar os alunos, né, dizer para os alunos que é possível ter na propriedade várias culturas para que você não fique tão dependente de uma só, né? Dá para você diversificar e essa tua propriedade, ela vai ter renda no barrancão lá, naquele terreno todo acidentado, enfim. Eu gostaria que você falasse um pouco disso, Dona. Primeiro é o seguinte, a questão da agricultura e da monocultura, que a gente chama, né? Que é a monocultura de banana de arroz. Primeiro, precisava ter uma vontade política dos produtores e do sindicato, coisa e tal. Primeiro, tinha que ter uma cooperativa seguradora para o arroz e para a banana, a mesma cooperativa. Então, esse ano, destruiu o bananal, a cooperativa cobre a despesa do bananal. Ela pode até descarregar isso em outra seguradora. O ano que vem é o arroz. Os agricultores que plantaram banana são sócios daquela cooperativa que vai cobrir a despesa do arroz. Isso é uma coisa, isso é uma maneira prática de resolver esse problema. Porque a agricultura é um risco, no caso da monocultura é muito mais risco ainda. Bom, agora vamos falar de como eu falava sempre para os alunos, como que se pode se dividir uma propriedade rural, porque eles começavam a falar assim, é ruim a agricultura porque não tem fundo de garantia. Falei, gente, o agricultor pode ter o melhor fundo de garantia do mundo. Né? Por exemplo, eu lecionei na Universidade Federal silvicultura, o que é? Plantação de madeira. Madeira. Então, o que se faz? Planta eucalipto e pinos. Meu Deus do céu, pode plantar um pouquinho, mas o pinus e o eucalipto, primeiro que não é nem da nossa fauna, ele é exótico. Então, não tem, os animais nossos aqui não comem isso aí, não sobrevivem isso. Segundo, nós temos plantas nativas aqui. Nós temos uma planta aqui chamada guanandi, ou se chama landim. Essa madeira, ela é de alta qualidade para móveis. Ela é vermelha, ela deixa o móvel lindo. Essa madeira, ela leva 22 anos para produzir. Como é que é a técnica? Você planta ela, nos primeiros 3 anos você pode plantar milho dentro dela, aipim. Aí você planta num hectare 1000 pés, você, com 6 anos, corta os primeiros, dá para fazer cabo de enxada, de vassoura, dá para vender até para vender. Nos 10 anos, corta mais um pouco. Aí, em 22 anos, corta tudo. A média, um hectare, R$1 milhão. Eu pergunto, Pirã, um menino, um moleque de 17, 18 anos, se lá na propriedade do pai, ele plantar com 18 anos, 20 anos, com que idade ele vai ter esse dinheiro na mão? E tem mais uma coisa, hoje a tecnologia está a favor. Hoje tem serraria portátil para vender.
Então, o alugar, 25, 30 mil, 40 mil, o cara põe no trator, leva lá, serra a madeira lá, faz o pranchão lá, coloca debaixo do rancho, deixa ela secar, os moveleiros, os marceiros, vêm comprar essa madeira, você vende com nota de produtor. Mais uma vez, Leonel, como é que fica a lei? Claro, os deputados não criam a brecha. Vamos, a madeira nativa, mas vamos deixar o agricultor plantar, ele certifica que plantou, a Secretaria de Agricultura do município vai lá, certifica, faz documentação, na hora de cortar, vai lá, de novo, certifica, ele vende, acabou. Qual o mistério nisso? Guanandi, né? Outro, Guapiruvu, Capiruvu, tem uma série, Cacheira, tem o nome? Aquela planta que dá alta, assim, Guapiruvu, ela dá vagem. Todas as árvores, presta atenção, todas as plantas e árvores que produzem vagem fixam no nitrogênio ao solo. Qualquer uma que dá vagem. O que é fixar nitrogênio? A ureia. Tira a ureia aqui do ar e joga para a terra. Bom, então o Guapiruvu, você já viu que, além de tudo, é um adubo verde. O que ele dá para fazer? MDF, ou compensado. Porque ele dá 7 metros sem dar um galho, sem dar um nó. Lá no Pará, tem um fazendeiro que tem 700 mil árvores plantadas. O que ele faria ao lado dos bananais? Recuperava o solo. Ele produz matéria orgânica em grande quantidade, tem estudos mostrando. A folha dele, agora, tu pode ver, tu vai olhar para as florestas agora, Pirão, aquelas árvores que são altas, sem nenhuma folha, é ele. Porque até socialmente ele é mais justo. No inverno, ele perde as folhas, para quem está embaixo dele pega sol. No verão, ele enche de folha, para quem está embaixo dele pega sombra. É uma madeira, dá lucro. 8, 10 anos dá para cortar. Nativa, nossa aqui. Né? É uma grande poupança. É o teu fundo. Não é só o fundo, não é só o fundo de garantia. É uma poupança. É a poupança verde. Mas o pessoal, quando fala em poupança verde, é só eucalipto. Gente, não é só eucalipto, tem uma variedade de... E outra coisa, se plantar sendo eucalipto citreodoro, que é o próprio palmadeira, planta o outro ainda, que é pior. As outras variedades são variedades piores. E o eucalipto citreodoro, se tu esperar 35 anos, se tu tiver 10 mil pés, fica rico. Né? Mas o que eu quero dizer? O produtor planta isso lá no canto, ele só cuida 2, 3 anos, depois esquece. Se ele ficar acamado, se ele for viajar, se ele for para... O campo está lá crescendo. É sozinho. Guanandi, qualquer coisa nessa área. E o importante é e as outras culturas também, né? Isso é longo prazo, né, Pirão? Quando nós estamos falando, então, a gente divide a propriedade em culturas imediata, médio prazo e longo prazo. Né? Então, a sua propriedade, você divide. Aqueles buracões, aquelas grotas, como você falou, você pode planejar para fazer isso, com permissão, claro, hoje tem todo um trâmite, eu quero dizer que esse trâmite poderia ser melhorado se nossos deputados e vereadores fizessem lei, né? Mas, enfim, aí tem a produção, que nem o arroz, é anual, imediato, né? Bananeira, tu planta, mas tu podia ter, por exemplo, um gadinho, né? A banana dá para aliar com o gado, sabe? Dá para engordar gado com a bananicultura. Né? Tem trabalhos mostrando que dá para recria de gado com sobra de banana, né? O arroz, né? O arroz tem trabalhos mostrando para trabalhar com peixe junto, né? Em alguns lugares funciona, né? É preciso ver cada propriedade no caso. Você não precisa plantar tudo o arroz, né? Tem a própria palmeira real. Inclusive, agora, esse projeto que a Juriti tem aí de já fazer o abate do peixe, né? Com o abatedouro de peixe, enfim, pode melhorar isso. A hortaliça também, né? Tem muita gente aí aplicando nisso que tem dado um retorno significativo, né? Enfim, tem várias formas de você diversificar um pouco, mas aí é preciso boas políticas e também como, né, encaminhar, digamos assim, a venda desse produto. Tem que ter pessoas focadas para esse atendimento exclusivo,
né, de como encaminhar aí a propriedade rural, transformar o gerenciamento dessa propriedade rural com bom preparo, com bons cursos, é fundamental, Leonel, esse sentido. Opções, né? Assim, é preciso que haja... A política pública envolve vários atores, né? Não é só um, não é só melhorar o atendimento do fiscal e dar leis para que ele possa agir também. É o vereador, é o deputado, é o senador, é o fiscal municipal, é o prefeito, é os próprios professores em sala de aula, é todo mundo, é uma força-tarefa, é um grupo junto, porque nada pode se fazer sozinho, né? A propriedade rural, hoje, que trabalha com agricultura orgânica, eu produzo. Piranga, eu trabalho o dia todo, trabalho atendendo como parapsicólogo e ainda tenho uma horta. Né? E essa hortinha minha, ela é totalmente orgânica. Tá? Totalmente. E não uso enxada. Nem enxada eu uso nela. Né? Tem técnicas para trabalhar. Claro, um pouquinho mais trabalhoso, mas é saudável. Né? Então, a gente tem várias... E tem segmentos. Né? Tem aquele público que vai querer produto orgânico, ele vai pagar. Porque o agronegócio de alto padrão, ele tem o seu público específico também. Por exemplo, quem produzir linguiça de cabra, de caprino. A linguiça de caprino é R$50 o quilo. Depois que tu tem o público... Né? Leonel, nós teríamos conversa aqui para 1 hora, eu sei que tu tens compromisso, eu quero te agradecer muito por, inclusive, disponibilizar, eu falei em torno de 40 minutos, um pouco mais, já chegamos a 56. Eu quero te dizer assim, eu gostaria, a nossa live tinha o objetivo realmente de focar um pouco mais na questão de nós levarmos uma palavra de incentivo, uma palavra motivacional, na verdade, para os filhos dos agricultores e para os agricultores realmente acreditarem nos seus filhos. Então, nessa tua mensagem aí, final, meu amigo, eu gostaria que você novamente voltasse aí para nós investirmos e as pessoas que estão se colocando aí à disposição nessas eleições, investir realmente no jovem agricultor e nas propriedades rurais, na pequena propriedade, na agricultura familiar, Leonel. Eu quero dizer que discutir agricultura e educação na área agrícola é uma coisa que faz parte... Todo mundo sabe que eu trabalhei 4 meses de graça em Guaramirim fazendo isso, sem receber um centavo. Eu sei aqui de São Francisco, não recebia. 4 meses. Voluntário. Eu tenho papel lá na prefeitura assinado, que eu era voluntário. E é daqui lá, porque... E continuo sendo essa pessoa abnegada que, se for para discutir a questão da educação, preparar professores de geografia para trabalhar... Piranga, eu tenho um professor de geografia dessa região que morreu de ódio de mim, porque eu estava ensinando para os alunos dele, eu participei da aula de campo, qual a diferença... Por que um boi tem a orelha comprida, outro tem curta? As crianças adoram saber isso. Aí eu falei para ele, Piranga, falei para os alunos, na frente dele, esse boi aqui, zebu, vocês estão vendo? Ele é da Índia, ele tem a orelha comprida, lá é quente. A orelha dele é para esfriar o sangue, é o radiador dele. Essa vaca aqui é da Europa, orelha curta, porque lá dá muito gelo, dá neve. Você já pensou a orelha grande? Ia cair a orelha, ia gangrenar. Então, você entende como que a agricultura anda? Né? Aí ele ficou bravo comigo, porque ele não tinha essa informação, mas eu não tenho culpa que ele não tenha essa informação. Né? Então, é isso que eu digo. A agricultura, ela começa por coisas que supostamente parecem simples, mas não são. Porque que forma o saber nosso são as pequenas informações. Ou você aprendeu tudo num dia, ou a gente desculpa o pouco que a gente sabe, que a gente não sabe nada, a gente, né, é semi-analfabeto em termos de conhecimento, que esse mundo é tão vasto, a gente aprendeu num dia. É pouco a pouco. E as crianças querem informações assim, porque se o olho delas brilham, coisas assim, né? E eu estou sempre à disposição. Se precisar voltar, a gente discutir esse assunto, precisa fazer um grupo lá de estudo, um debate, os vereadores, os futuros vereadores, se quiserem conversar sobre isso, secretários de educação municipal, tem.
Agora, é preciso a gente ter aquela barreira, nós temos uma barreira do funcionário público, de parte do funcionário público, né, que tem o seu salário garantido, e, enfim, aí é difícil trabalhar. Mas tem as pessoas que querem melhorar, né? Nada está perdido, porque nada é só de um jeito. Nós temos boas pessoas aqui, temos pessoas ruins aqui, boas aqui, ruins. Nada é perdido, ninguém, né? Mas tem pessoas preocupadas com isso. E sabe que a alimentação vai ficar cada vez mais cara. Meu pai, que faleceu agora há pouco tempo, com 86 anos, ele falava, quando eu era jovem, para comprar um terno, eu trabalhava 2 meses. Hoje, eu compro com 2 dias de serviço, se bobear. Mas quando eu era jovem, a alimentação não tinha preço. Hoje, o que é caro é a alimentação. Certo, meu amigo? E vai se tornar cada vez mais caro, meu irmão, se a gente realmente não der a devida importância para esse tema. Claro. Eu não tenho palavras aqui para te agradecer, porque você é uma pessoa muito querida, você é uma pessoa do bem, e eu sei o quanto você se preocupa para transmitir o bem e os conhecimentos que você tem para melhorar a vida das pessoas, para agregar na vida das pessoas. Essa tua preocupação aí precisa ser reconhecida e aplaudida todos os dias por todos nós. Só que eu sei que muitas e muitas pessoas já te fizeram vários elogios, né? Só que, infelizmente, depois dos elogios, veio o esquecimento. Esqueceram do Leonel e do projeto dele. E esses projetos não podem serem esquecidos. De jeito nenhum. Não podem mesmo. Você que nos acompanha, você que está aqui, nesse momento, prestigiando o professor Leonel Pavanello, essa figura ímpar aqui que está comigo, trouxe várias ideias muito boas que, se fossem realmente levadas a sério, nós teríamos transformado já. Claro que leva um certo tempo, mas nós já teríamos tido outros resultados neste meio. Sabe qual era o próximo passo? Faculdade de Agronomia por Pedagogia da Alternância em Guaramirim. Eu já estava acertando tudo para vir para aí. Não só em Guaramirim, porque estamos falando para o mundo nesse momento. Mas na época... na época, você falava nisso aqui em Guaramirim, imagina o quanto nós temos que trabalhar isso na região toda, no estado de Santa Catarina, e quando se diz que temos algumas instituições muito importantes, né, que estão perdendo força nesse lado agrícola, nem vou citar essas instituições, mas tu sabe do que eu estou falando, né? Quando se vê essas instituições que têm o foco para a agricultura perderem força, perderem profissionais, cada vez mais sucateadas, e etc., se alguém não parar para pensar um pouco mais sobre isso e discutir mais essas políticas junto à comunidade, junto ao setor, realmente é preocupante essa situação. E aí, a sociedade justa que você colocou aqui no título da nossa live de hoje vai se tornar realmente muito complicado, muito difícil, meu querido Leonel. Muito obrigado pela tua participação aqui, viu, Leonel? Desculpa mais uma vez o meu erro aí na questão da divulgação, mas essa live vai ficar aqui gravada, vou divulgá-la bastante, porque você merece de todo o nosso reconhecimento. Muito obrigado, viu? Só queria falar uma coisa sobre, tu falou sobre projeto, né? O pessoal confunde uma coisa, projeto de governo, né, e projeto de Estado. O projeto de escola agrícola voltada para a educação, ela não é de governo, ela não é de um partido ou de um prefeito, ela é de Estado, né? Ela deve permanecer, não importa quem seja o escolhido pela população, porque é essa a diferença. Quando um projeto é do Estado, quando ele é do Estado, ele é do cidadão, né? E Exato. Isso que nós temos que entender. Não podemos dizer aquela escola é do fulano, aquela escola é do ciclano. Não, é da comunidade. Né? É isso que tem que acontecer. Certo, um abraço. Um abraço, querido. Tá? Um abraço para os meus ex-alunos aí, para os
os parceiros aí de Guaramirim, Jaraguá e Massaranduba. Obrigado, querido, obrigado. Obrigado, Ildemar, o pessoal que participou com a gente. Olha, conversei hoje, então, com o professor Leonel Pavanello, que, além de professor, é empresário e é parapsicólogo também, é professor de políticas públicas, professor de geografia, cara com uma sabedoria impressionante, né? Vocês tiveram a oportunidade de ouvi-lo. Vamos estar amanhã recebendo aqui, Leonel, uma figura também ímpar aqui em Guaramirim, que tu teve a oportunidade de conhecer, que é o historiador Daniel Graudin. Vai estar aqui com seus 86 anos, porque a gente vai falar do aniversário de Guaramirim amanhã, e o Guaramirim está de aniversário dia 28, 71 anos. Então, um abraço de toda a Guaramirim para você, meu querido, muito obrigado. A gente volta amanhã, então, com mais uma entrevista, e amanhã com o seu Daniel aqui para falar mais da história de Guaramirim. Eu vou citar na história, amanhã eu faço questão que faz parte da história a tua escola rural também, meu querido. Um grande abraço a todos, gente. Uma boa noite.